minha gente boa, tudo bem? Tudo tem memória. Esse é um fato de sempre. Mas nós humanos somos dotados de uma inteligência prática, funcional, mas altamente tendente ao confinamento do que se descobriu. Infelizmente, a maioria descobre para estagnar e não para saber que para além daquilo tem mais. Já se sabia, pelo menos como poesia, que as pedras falam, as pedras falarão. E hoje a nossa tecnologia toda é baseada no fato de que as pedras falam, guardam informação, retêm, são maleáveis para serem utilizadas na conexão entre tais informações, formando sínteses conclusivas, ou seja, são os nossos computadores. Porque as pedras falam, os nossos computadores existem. E agora eles estão entrando num nível muito mais profundo, com o computador trabalhando no nível em que pedra não pode ser chamada de pedra, mas de partícula subatômica, na mecânica quântica. E aí praticamente não há mais limite para a capacidade de fazer uma máquina pensar com as variáveis infinitas de uma mente. É onde se está chegando, e rapidamente. Mas não apenas isso. Mesmo os entes mais pagãos da Terra sempre souberam que lugares tinham memória. Por isso eles consideram determinados lugares sagrados ou assombrados. Por quê? A assombração, a fantasmagoria, é um holograma, é uma projeção de fenômenos de memória se repetindo no mesmo lugar. Fenômenos esses de memória retidos por muitas mídias diferentes, da ambiência, impregnação no cenário e tudo mais, como hoje em dia até já se chega nos limites da descoberta dos cristais de tempo, que o tempo seria também formado de cristais de memória, o que é uma coisa tremendamente lógica, né? Mas não fica só aí. Agora se sabe, mais do que se sabe, está esmagadoramente demonstrado que a água carrega memórias e transfere memórias. É impressionante. Esses últimos dias eu tenho visto uns 3 ou 4 documentários, fui procurando, sobre esses trabalhos de laboratórios de ponta sobre a retenção da memória na água e na transmissão via internet. Quando uma determinada água é exposta a um dado elemento com certas moléculas e ela absorve e de fato memoriza aquele ente, eles são capazes de diluir aquilo em mais água, milhares e milhares e milhares de vezes, e a água não perder a memória original. E pior do que isso, o equipamento conseguir decodificar e transformar em linguagem informática os dados moleculares daquela água e transmitir via satélite para o outro lado do mundo, e uma outra máquina do outro lado do mundo
ler exatamente aqueles componentes e saber o que estava presente como molécula de quê nesse outro ambiente para o qual essa transferência foi feita via internet. Isso já é teletransporte, num certo sentido. Mas não há limites. Por mais que eu ficasse falando aqui um tempão, eu não posso, porque minha mulher já está me chamando ali para a gente comer um galetinho. Mas não tem limites. No mundo, por exemplo, da genética, meu Deus, clone já é bobagem, não é brincadeira. E o que se está fazendo nessa área está muito para além do que o mundo sonha, pensa ou pesadela a respeito. Os mutantes, as mutações, toda essa mitologia contemporânea de zumbi, mutante, seres híbridos, tudo isso já é o inconsciente coletivo gritando como fantasia fabulosa para todos nós acerca da inevitabilidade desse futuro que já chegou. Só é contido ainda por barreiras éticas que cairão, porque tudo aquilo que o homem consegue realizar, ele realizará e atropelará qualquer que seja a ordem que diga: desta árvore tu não comerás, no fruto dessa árvore. Mas a nossa compulsão por sermos deuses é insuportavelmente mais forte. Não há limites em nenhum nível, em nenhuma perspectiva. Já se está preparando a possibilidade de que um cara, sabendo que vai morrer, porque não tenha conseguido ser reparado organicamente, o que também nos próximos 20 anos vai dar um salto brutal de produção, inclusive de órgãos printados mesmo, com material orgânico do DNA original do indivíduo, rins, fígado, pulmão, tudo isso vai ser sintetizado. E não tem limites. Mas além disso, o que vai acontecer com a mente, com a inserção de memória, chips de memórias, de reconhecimento instantâneo, tudo isso que vai ser qualquer coisa menos ainda, todavia, humano. Não se vai ganhar a vida eterna, mas se está tentando vencer a mortalidade. Porque imortalidade não é vida eterna. Imortalidade é só a capacidade de adiamentos, e nunca serão infinitos, mas de adiamentos da morte, ainda que seja, como eu ia dizendo, através de se fazer um download de toda a sua memória para um computador e depois transferi-lo para o seu Android. Mas não é, você já não é humano e não tem vida eterna. Pode ter durabilidade de memória, de dado, de informação, de continuidade, de reprodução de quem um dia você foi, mas já não é. Capacidade de fazer a vida, seja através do mesmo corpo se renovando, ou através de downloads, uploads e downloads em outras retenções, outros servidores de memória, não tem nada a ver com a vida eterna. A vida eterna é essa aqui, saber que eu vou morrer, não tenho medo de morrer. Plantando plantas que vão demorar a crescer, acompanhando passarinhos que fazem seus ninhos e ficam amigos da casa da gente. É essa qualidade divina de apreciar
a natureza dando o seu jeito em si mesma, crescendo, evoluindo, se adaptando, sem violar os mecanismos das trocas e o poder do espaço-tempo de ser, de fato, o jardim desses acolhimentos, dessas produções todas, que só são desse jeito porque foram plantadas no jardim do espaço-tempo. Até a bênção de morrer, de ser humilhado pela cessação do corpo e melhorar o espírito e anelar por aquilo que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu ao coração de homem algum e que é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quem não tiver essa esperança plantada, enraizada no ser, vai virar zumbi. Vai escolher em que tipo de transformer se tornará. Que tipo de híbrido desejará se tornar. Aí você diz, isso é um absurdo, a humanidade jamais consentirá. A humanidade jamais consentirá. Vai dizer isso pro Trump. Dissesse você isso pro Hitler, pro Stalin, para qualquer um dotado de poder. Não para de ser bobo. A humanidade topa tudo. A humanidade topa tudo, se habitua a tudo, fica cínica com tudo. A humanidade é erva. Sim, o povo é erva. Sem memória, floresce hoje e seca amanhã. Pense no que eu estou dizendo. Eu vou ter que parar, estou sendo chamado. Só não esqueça uma coisa. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente.